Como resolver expressão numérica? Neste vídeo você vai aprender a como resolver várias situações de cálculo de expressões numéricas. Vamos começar das mais simples até as mais complicadinhas, para que você possa ver todas as situações possíveis que pode acontecer quando você está resolvendo uma expressão numérica, certo? A primeira coisa para poder resolver a expressão numérica é gravar a ordem de resolução. Você gravando isso, você nunca mais vai errar a expressão numérica, ok? Então a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que primeiro eu tenho que resolver toda a multiplicação e divisão que aparecer lá na minha expressão, ou seja, toda a continha de vezes e dividir na ordem que aparecer, ok? Aí entre as duas não tem prioridade. Apareceu primeiro multiplicação, eu resolvo. Apareceu primeiro divisão, eu resolvo, certo? Fez toda a continha de vezes e dividir, aí sim eu vou fazer as continhas de adição e subtração, ou seja, a continha de mais e a continha de menos, também na ordem em que aparecer, certo? Aí a única coisa que eu tenho que prestar atenção é se na minha expressão aparecer parênteses, ok? Se aparecer, aí eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, certo? Essa é a única exceção ali da minha sequência, ok? Mas então vamos passar por várias situações aqui, ok? Umas expressões mais simples e outras um pouquinho mais complexas para você poder ver todos os tipos de aplicação. Fazendo todos esses exercícios aqui, você nunca mais vai errar a expressão numérica, ok? Então vamos lá, veja essa primeira. 30 menos 6 dividido por 2. Então veja que eu tenho uma continha de menos e uma continha de dividir. Pela regra, primeiro eu vou ter que fazer a dividir. Ó. Dividir vem antes de subtração, certo? Então a minha primeira conta é essa de divisão. O que eu faço? Eu vou copiando o restante até chegar nessa divisão. Então vai ficar 30 menos, ó, cheguei na divisão, então vou fazer ela. 6 dividido por 2 é 3, ok? Pronto, resolvi a divisão. Só sobrou uma continha de subtração, a continha de menos. Então agora eu vou para a segunda parte, certo? A continha de menos. Então vou resolver essa aqui, ó. Então vai ficar 30 menos 3 é igual a 27. Então o resultado dessa expressão numérica é 27, ok? O próximo exemplo, veja, 9 mais 5 vezes 6. Então aqui, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação. Veja que eu tenho multiplicação e a continha de mais. A continha de mais é o segundo passo. Então primeiro, ó, essa continha de vezes. Então vai ficar 9 mais, aí resolve a multiplicação. 5 vezes 6, 30, ok? Veja que agora sobrou só a continha de mais, então agora eu vou resolver ela. Então ficou 9 mais 30 é igual a 39. Então o resultado dessa expressão é 39. Agora veja esse exemplo. É o mesmo do anterior, tem que aqui aparecer o parênteses. Então veja, lá na nossa regrinha que eu falei, eu tenho que ter atenção, porque apareceu o parênteses, eu tenho que resolver o que está lá dentro primeiro, independente do cálculo. Então veja, aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação, certo? Pela regrinha aqui, eu teria que resolver primeiro a multiplicação, só que o parênteses quebra essa regra. Ele fala, primeiro resolve o parênteses, depois você faz o restante. Então aqui eu vou ter que focar no que está dentro do parênteses primeiro. Então aqui que eu vou resolver. Ó. Então primeiro eu vou fazer 9 mais 5 é igual a 14 e copio o restante, vezes 6, ok? Agora sim sobrou a multiplicação. Agora eu multiplico. 14 vezes 6 é igual a 84. Então o resultado dessa expressão aqui é 84. Então toma muito cuidado quando tiver parênteses e quando não tiver o parênteses, certo? Olha aqui mais uma envolvendo parênteses. Então aqui eu tenho 25 menos 15 mais 6 dividido por 3. Então veja que eu tenho conta fora do parênteses e contas dentro do parênteses. Pela regrinha eu vou focar aqui dentro do parênteses. Como aqui dentro eu tenho várias contas, aí eu tenho que seguir essa mesma regra aqui, certo? Dentro do parênteses, ó, o que eu tenho? Então, ó, o que está fora esquece, tá? Deixa esse 25 menos quietinho, só vou usar lá no final. Foca aqui, ó, onde está em vermelho. Então aqui eu tenho a continha de mais e a continha de divisão. Pela regra eu tenho que fazer primeiro a conta de divisão. Então eu vou fazer primeiro aqui, ó, o 6 dividido por 3. Então o que eu faço? Eu venho copiando até chegar nessa divisão. Então vai ficar 25 menos.
Aqui, continuo o parênteses, porque eu tenho mais conta para resolver. Então, ele vai continuar. Parênteses, o 15 mais. Chegou na continha, eu vou resolver a divisão. 6 dividido por 3 é igual a 2, ok? E fecha o parênteses, certo? Agora eu fiquei com uma continha de subtração e uma continha de adição. Tem que essa adição estar dentro do parênteses, então eu tenho que resolver ela primeiro, certo? Então, continua aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar 25 menos. Agora, o parênteses vai sumir porque é a última conta que tem dentro dele. Então, agora ele some. Eu não preciso mais colocar, certo? Então, ele sumiu, já vou direto na continha. 15 mais 2 é igual a 17. Agora é só finalizar com a subtração. 25 menos 17 é igual a 8, viu? Bem tranquilo. Mais um exemplo para você. Veja, ó, agora eu dificultei um pouquinho, mas continua na mesma regra. Veja que eu tenho parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui é o quê? Ó? Parênteses. Então, esse povo que eu vou mexer. Ó, o 60 e o menos, deixa ele quietinho lá fora. Como ele não está dentro do parênteses, eu não vou me preocupar com ele agora. Veja que aqui dentro apareceu vários parênteses, certo? Que podia ter até mais aqui. Então, qual que é a lógica aqui? Tá? Você tem que seguir o quê? Sempre de dentro para fora. Então, eu vou começar sempre no menor parênteses, só o que está por dentro, e vou indo para fora, certo? Então, quer dizer o quê? Que esse 8 está dentro do parênteses, esse 2 está dentro do parênteses, tem que eu tenho o 10 menos 2 dentro de outro parênteses aqui, ó. Seria o que está por dentro, ó, tá vendo? Então, eu vou resolvendo aqui de dentro para fora, certo? E vou copiando, então, o que eu não vou usar. Ó. Vai ficar 60 menos, abre parênteses, 8 mais, ó, chegou nesse parênteses aqui que eu tenho que resolver primeiro, ó. 10 menos 2 dá 8. Aqui esse parênteses sai porque é a última conta que tem dentro dele, então ele não existe mais, ó. Fiz o 10 menos 2, deu 8 e continua copiando o restante, dividido por 2 e fecha parênteses, certo? Veja que aqui continua tendo parênteses, ó. Então eu tenho que focar aqui, certo? O 60 continua quietinho lá fora. Tem que aqui dentro desse parênteses, ó, tem continha de mais e continha de dividir. Pela regra, eu tenho que fazer a divisão primeiro, ó. Por isso que já está circulado aqui, ó. Eu tenho que resolver essa divisão primeiro. Então aqui vai ficar, ó, 60 menos, abre parênteses, 8 mais. Aí faz a divisão. 8 dividido por 2 é igual a 4, certo? E fecha o parênteses, certo? Agora veja, eu fiquei com uma continha de subtração e uma continha de adição. Tem que aqui eu estou dentro do parênteses, apesar de falar assim que quando tem adição e subtração eu resolvo na ordem que aparece, eu tenho que primeiro respeitar o parênteses. Então primeiro eu vou resolver o que está aqui dentro. Então vai ficar 60 menos isso aqui, ó, 8 mais 4 dá 12. Pronto, agora sim sobrou só a subtração. 60 menos 12 é igual a 48, certo? Veja agora que esse exercício é parecido com o anterior, certo? Então, primeiro eu vou focar no que está dentro do parênteses, certo? E o que está fora eu vou deixar quietinho. Então, esse 80 menos, deixa ele quietinho, eu vou usar só lá mais para o final. Agora veja que aqui eu tenho vários parênteses de novo. E qual que é a regrinha? Eu vou focar no menor, ou seja, de dentro para fora. Então, primeiro eu vou focar nesse parênteses aqui. Esse mais aberto vai ficar mais para o final, certo? Então, meu foco está aqui. Só que se eu olhar aqui dentro, o que que eu tenho? Uma multiplicação e uma subtração. Pela regra, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, a continha de vezes. Então, o meu primeiro cálculo vai ser aonde? Esse 5 vezes 2, certo? Então, vai ficar, ó, 80 menos, abre parênteses, 22 mais. Esse parênteses continua porque eu tenho duas contas para fazer aqui, tá vendo? Eu vou resolver uma, mas vai ficar depois a de menos. Então, esse parênteses também continua. E eu faço aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10, certo? E copio o restante, ó, menos 1, fecha o parênteses, mais 6 e fecha o parênteses, certo? Veja que agora eu continuo com parênteses e continuo com o menorzinho aqui dentro. Então, eu continuo nesse menor aqui. Eu vou fazer essa continha, ó, o 10 menos 1. Então, vai ficar o 80 menos, abre o parênteses, 22 mais. Agora, esse parênteses vai sumir, porque é a última continha que está dentro dele. Então, faz 10 menos 1 dá 9. Copia o restante, mais 6, fecha o parênteses, certo?
Agora eu fiquei só com continha de menos e continha de mais. Só que essas contas de mais estão dentro do parênteses. Eu devo continuar aqui dentro. Então vai ficar 80 menos, abre o parênteses, porque eu tenho duas contas ainda para resolver, não é a última, e faço essa continha aqui, ó. 22 mais 9 é igual a 31, e copio o restante, mais 6, fecho o parênteses. Agora, ó, 80 menos, continua aqui dentro do parênteses. Tem que, como é a última conta, o parênteses vai sumir, certo? Então vai ficar 31 mais 6 é igual a 37. Agora, para finalizar, é só fazer 80 menos 37 é igual a 43. Então, o resultado dessa expressão numérica é 43. Ok? Maravilha, então? Então, você viu que a gente passou por várias situações. Então, o que você tem que fazer agora é treinar essas expressões. Pegue novamente, faça você agora por conta, confira se você acertou o resultado. Ficou com dúvida? Volta o vídeo, vê ali passo a passo, devagar, entenda o que você fez, certo? Ficou alguma dúvida muito grande aqui? Coloca aí nos comentários aí que eu respondo para você, ok? Então aproveita também agora, eu vou deixar aqui na descrição um link do meu material onde tem 6.000 exercícios de matemática para que você possa praticar ainda mais. Dá uma olhadinha lá e conheça o material, ok? E qualquer dúvida que tiver dele também, pode colocar nos comentários aí, que eu vou ter o maior prazer em responder para você, certo? Então, obrigado por acompanhar essa aula. Então aproveita agora aí, se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui no grupo aí da família, dos amigos, para que todos possam ter essa oportunidade de aprender matemática de uma forma gratuita, ok? Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos, até a próxima!